Então fala, galera, estão preparados para essa aula de hoje de termoquímica? Hoje eu vou desmistificar essa matéria. Não é possível que isso seja tão difícil, não, pessoal. Seus problemas acabaram hoje, eu vou te mostrar 4 formas diferentes de como tu pode matar termoquímica. Não vai, eu garanto para você que não vai ter nada diferente do que eu vou te mostrar hoje, tá? Então, vamos começar falando o seguinte: o que é termoquímica? Eu vou escrever aqui, tá? Ó, termoquímica, o nome termo vem de temperatura. O nome química vem da parte química, então eu vou estudar a temperatura dentro da química. Onde é que normalmente a gente estuda a temperatura dentro da química? Em reações químicas. Então vamos dizer assim, que a termoquímica é o estudo da temperatura. Vamos começar assim. É o estudo da temperatura nas reações químicas. Nas reações químicas. Quando nós estudamos temperatura, pessoal, nós podemos também estudar a influência do calor. Então, o calor ele vai gerar o quê? Uma energia. A energia vai estar em trânsito do maior para o menor, do mais quente para o mais frio. Então, a gente vai dizer o seguinte: ao invés de colocar o nome temperatura, então eu começo só com temperatura para a gente entender que vem de termo. Eu gosto de colocar assim, ó, é o estudo da variação de energia, que é gerado também pela temperatura, nas reações químicas. Então, termoquímica estuda a variação de energia nas reações químicas. Essa variação de energia nós chamamos de ΔH. A gente chama de entalpia, e entalpia, a variação de energia, é o ΔH. Então, pessoal, veja que interessante. A termoquímica vai estudar as temperaturas nas reações químicas, essa movimentação, o calor, não tem calor, aconteceu por causa do calor, sim ou não. E daí a gente vai criar, né, aqui a nossa variação, tá bom? Então, já que nós estamos falando de reações, precisamos começar entendendo 2 tipos de reações que são extremamente importantes na termoquímica, que são as reações exotérmicas e as reações endotérmicas, como está aparecendo aí para vocês. Começando com a reação exotérmica. Gente, a reação exo vem de externo, térmica vem de temperatura. Então, temperatura externa, liberar temperatura, liberar calor. Então, a reação exotérmica é aquela reação que libera calor. Só que, pensa comigo, eu não quero que vocês memorizem, eu quero que vocês entendam. Se a reação exotérmica ela vai liberar calor, ora, só é possível alguém liberar calor se no começo eu tiver muito calor. Então, só para chamar a atenção lá, ó, a reação apareceu ali. Vê só, pessoal. Aqui eu tenho uma reação genérica. Na aula de reações químicas você pode entender isso melhor, é só voltar lá atrás no curso. Mas veja, uma reação genérica, eu tenho aqui antes da seta o início da reação. Todo mundo concorda? O início. E depois da seta, eu tenho o final da reação. Só é possível ter o final se antes eu tenho o início. A esse início, nós chamamos de reagente. Ou reagente ou reagentes, se eu tiver mais de um. Vamos botar no plural que já tem mais de um. E no final, nós temos o produto ou os produtos, se eu tiver mais de um. Tá certo? Então, veja. Se a reação exotérmica ela vai liberar calor, então quer dizer que eu só consigo liberar alguma coisa se no começo eu já estou com muito. Então, se eu já tenho uma energia muito alta no começo, aí eu consigo liberar calor. Mas se eu não tenho uma energia muito alta no começo, eu vou ter que receber aquela energia, né? A gente fala mais para frente. Mas veja, vamos pensando comigo. Ora, se uma reação você começa exo libera, mas a reação exo só pode liberar se ela tiver muito calor no começo. Quem é que está no começo? O reagente. Logo, a gente começa a pensar: a reação exotérmica, o reagente tem muita energia. Então veja, pessoal, eu posso criar um gráfico. Eu vou escrever e depois eu vou apagar. Eu posso criar um gráficozinho, veja. Imagina aqui um gráfico, todo gráfico de termoquímica.
a gente coloca aqui, ó, a energia e depois aqui a gente coloca a temperatura. Ok? Então veja, se eu vou liberar a energia com o passar do tempo, o que é que eu vou fazer? A minha energia inicial ela tem que ser muito alta, né? Lembrando que num gráfico aqui começa com zero e ela aumenta para cima no eixo Y. Então imagina, se eu vou liberar energia, eu tenho um reagente lá em cima com energia muito alta e no final ela vai sendo liberada, 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 liberada e no final eu tenho um produto, certo? Então aqui eu tenho um reagente, no final eu tenho um produto, já que a minha energia ela é muito alta. Então pessoal, deixa eu apagar aqui porque agora eu vou colocar ele aqui do lado, ó. Perceba, ali no meu eu não coloquei temperatura, eu coloquei só o caminho da reação, mas não tem problema. Então, perceba o seguinte, que eu tenho uma energia aqui muito alta dos reagentes. E lá no final, o reagente ele tá aqui, ó, ainda recebe uma coisa que eu vou falar já já para vocês. Recebe água, ele dá uma curva depois lá em cima. E aqui eu tenho o final da minha reação, que são os produtos, tá? Vamos identificar algumas coisas que eu tenho nesse gráfico que são extremamente importantes. Coisas que eu tenho no gráfico. Primeiro, a distância entre o reagente e o produto é justamente o que a gente está calculando como o ΔH. Aqui mostra que ΔH é menor que zero. Já já eu falo sobre isso. Então veja, essa variação de energia é justamente a variação de energia que eu tenho do meu reagente chegando aqui no produto, tá? Só que se você reparar direitinho, no gráfico eu tenho essa curva aqui, essa subida, essa descida, né? Uma parabolazinha. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Vamos pensar aqui comigo rapidinho. Olha só. Deixa eu só colocar aqui logo uma coisa para eu não escrever em cima. Aqui fala que numa reação isotérmica o reagente sempre tem maior entalpia que os produtos. Mas o que eu queria falar era o seguinte, que aqui, ó, eu vou colocar um pontinho aqui. Aqui nós temos uma coisa chamada de opa, energia de ativação. Ou simplesmente, quando você vê isso aqui, ó, é a. O que é energia de ativação, pessoal? É o seguinte, eu sempre gosto de dar esse exemplo, que aí todo mundo já fez. Você quer tomar leite com Nescau. Não aquele pronto, aquele todinho, aquele Nescau, não. Leite com Nescau. Leite achocolatado. Você pega um copo d'água. Peguei um copo d'água. Coloquei água. Peguei 3 colheres de leite em pó. Coloquei leite em pó. No meu exemplo é leite em pó. Não vem com leite líquido, não. Coloquei leite em pó. 3 colheres de leite em pó. Massa. Coloquei lá no meu sistema. Depois eu pego 2 colheres de achocolatado. Coloquei no meu sistema. Eu não fiz nada no meu copo. Eu só coloquei as colheres. Peguei o copo. Coloquei em cima da minha mesa. O que é que vai acontecer com o meu sistema? Hã? Nada. Nada, pessoal. Nada. Oxe, professor, nada. Você pegou água, colocou leite. O leite vai ficar lá emulsificado, não vai dissolver, não vai ficar lá aquela bolota de leite. E vai jogar o Nescau por cima que vai ficar também uma bolota de Nescau com leite. Por que não vai acontecer nada? Porque faltou a coisa mais importante para fazer. É isso aqui, ó. Ó. O que é isso aqui? Mexer o sistema, pessoal. Esse mexer o sistema é justamente a energia de ativação que a gente precisa dar para o sistema funcionar, para o sistema reagir. Então, a energia de ativação é qualquer coisa que faça com que o sistema provoque a reação. Exemplo: choque elétrico, calor, temperatura. O que é que a planta precisa para fazer fotossíntese? Luz solar. Se não tiver luz solar, ela faz fotossíntese? Não, porque a fotossíntese precisa da luz solar como uma energia de ativação. Ó, outro exemplo que eu gosto sempre de dar. Se a gente parar para pensar, o que é uma reação de combustão? Uma reação de combustão é X, que é qualquer combustível. Inclusive nós, seres humanos, pegamos fogo, então nós somos combustível. Mais oxigênio. E uma reação de combustão completa libera CO2 mais água. Só que para pensar, nós estamos respirando o tempo inteiro. Então, aqui na minha sala mesmo, onde eu estou gravando,
Aqui eu tenho mesa de madeira, aqui eu tenho meu mouse, eu tenho microfone. Todos esses elementos eles podem ser combustíveis, mas ele não pega fogo. Mas não só precisa entrar em contato com oxigênio para pegar fogo, segundo a reação de combustão, não é isso? É, mas ele não pega fogo. Por quê? Porque para pegar fogo, e aqui em cima dessa setinha, precisa de uma coisa chamada de EA, energia de ativação, que para pegar fogo pode ser o quê? Quando você liga lá o fósforo, você dá ali uma chama para pegar fogo. Pode ser uma chama, pode ser um choque elétrico para pegar fogo, pode ser o próprio calor para pegar fogo. Porque se você parar para pensar, na natureza, de vez em quando tem incêndios que não são provocados, são incêndios naturais. Como é que acontece esse incêndio natural? Olha, você tem lá a folha seca, a madeira seca, você tem um oxigênio abundante no meio ambiente e você tem o sol o tempo todo incidindo ali sobre aquele local. Então, isso é energia de ativação. Então, pessoal, eu sempre vou precisar de uma energia de ativação para que o meu sistema ele funcione, ok? Então, vamos seguindo aqui na minha reação exotérmica, tá, gente? Então, aqui eu tenho a minha energia de ativação e um detalhe, a energia de ativação é um ponto que vai do reagente até o ponto mais alto do gráfico, tá? Às vezes é muito alto, às vezes é muito baixo, às vezes a gente usa catalisador para acelerar a reação, né? Então a gente pode ter aí, depois a gente vai estudar sobre a velocidade das reações em cinética. Mas continuando aqui, pessoal, veja, eu gosto também muito de falar sobre isso, porque se você perceber, a termoquímica é a variação de energia, né? Variação, normalmente a gente representa com um delta, delta H. O que é variação? Em qualquer lugar que você for ver, na matemática, na física, variação é o ponto 2 e o ponto 1. É o ponto mais alto menos o ponto mais baixo, né? A variação é o maior menos o menor. Então, a variação de qualquer coisa e também a variação de energia vai ser, aqui em nossa termoquímica, ela vai ser o ponto 2 menos o ponto 1. Ou o ponto final menos o ponto inicial. O final menos o inicial. Se olhar para a minha reação química, quem é o ponto final? Aqui, eu já anotei aqui, ó. O ponto final é o produto, ok? E quem é o ponto inicial? O ponto inicial é o reagente. Isso quer dizer que a variação de energia ela pode ser calculada matematicamente como a energia dos produtos menos a energia do reagente. E é a partir desse cálculo é onde eu gero esse ΔH. Então, vamos pensar aqui comigo. Eu vou dar só um exemplo. Já que aqui no meu gráfico o reagente ele é maior, deixa eu tentar puxar aqui do produto também, só para a gente ter um exemplo. Vamos supor que o meu reagente aqui é 50 e o meu produto é 10. Eu estou dando só um exemplo, tá? Se eu fosse calcular o meu ΔH aqui desse gráfico, o ΔH ele seria, quem é o produto? O produto vale 10. Menos, quem é o reagente? O reagente vale 50. 10 menos 50 é igual a menos 40. Um detalhe, nesse assunto o sinal é extremamente importante. Então, o que eu estou querendo dizer para você? É que sempre que você tiver uma reação exotérmica, onde a energia dos reagentes elas são maiores ou ela é maior, o ΔH ele sempre vai ser negativo ou o ΔH ele sempre vai ser menor do que zero, que é a mesma coisa que negativo. Tá bom, pessoal? Então, reação exotérmica libera calor, ΔH menor do que zero, identifiquei, top. Vamos para a reação endotérmica. Ó, já o nome endo, o exo quer dizer fora. O endo quer dizer dentro. Então é trazer energia para dentro, absorver energia, absorver calor. Então, da mesma forma, pessoal, se eu estou precisando absorver calor para chegar até o final, isso quer dizer que no começo eu tenho um pouco calor. Então eu tenho pouca energia no começo. Quem é o começo? Reagente. Então reagente tem pouca energia, produto tem muita energia. E aí a gente gera esse gráfico. Deixa eu ver aqui e eu estou na frente do gráfico. E eu vou sair agora. Gente, é aula ao vivo. Eu gosto de fazer aula ao vivo. Gosto de fazer aula assim porque a gente, né?
conversa melhor, a gente se entende melhor. Então, aula ao vivo. Então, saindo de frente do gráfico, continuando aqui então nossa aula, gente, ó, a reação endotérmica ela já vai acontecer com a absorção de calor e nesse caso a energia do reagente ela é menor do que a energia do produto. Percebam aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima, já para a gente gerar o ΔH. Agora eu vou colocar o inverso. Já que o produto é maior, eu vou chamar agora o produto de 50 e vou chamar um reagente de 10. Olha o reagente aqui embaixo. E aí o que é que acontece? Veja, o reagente ele precisa absorver energia, absorver até atingir a energia de ativação, que vai estar aqui em cima, é A. E depois, sempre, gente, para o produto ser formado, sempre há liberação de energia para que o produto ele possa se estabilizar, tá? E aí a gente forma o produto. Onde é que está o ΔH? O ΔH vai do reagente até o produto. E a energia de ativação, ela vai do reagente até a maior parte do gráfico lá em cima aqui, ó. Tá certo? Então a questão pode pedir para a gente calcular a energia de ativação, pode pedir para a gente calcular o ΔH e assim vai. Se eu for calcular o ΔH desse caso, só para a gente entender aqui, ó, os reagentes serão o de mais baixa energia e os produtos serão os de mais alta energia. O ΔH, então, como a gente sabe que é produto menos reagente, o ΔH, então, ele vai ser, quem é meu produto aqui agora? Meu produto é 50. Quem é meu reagente agora? Meu reagente é 10. Então, o ΔH, que é 50 menos 10, é igual a 40 positivo. Gente, isso quer dizer que numa reação endotérmica, o ΔH sempre, o ΔH ele sempre vai ser positivo, ou melhor, o ΔH é maior do que zero, tá, gente? Então, veja, entendi o que é uma reação endotérmica e exotérmica, entendi o que é termoquímica, entendi o que é começo e fim. Agora eu preciso fazer talvez a parte mais importante da termoquímica, que é a bexiga do cálculo de entalpia. E como eu prometi a vocês no começo da aula, o cálculo de entalpia, a gente só vai ter 4 formas diferentes de determinar esse danado desse ΔH, ok? Então, o cálculo de entalpia é determinar a energia da minha reação, e essa energia ela pode ser energia de formação, energia de combustão, energia de ligação, e pode ser a lei de Hess, tá bom? Vamos lá. Primeira forma que a gente vai calcular o ΔH é como a gente já fez aqui. Eu chamo isso aqui de primeiro caso. Dentro dessa forma aqui estão o primeiro e o segundo caso. Tá certo? O primeiro caso, pessoal, é quando eu tenho valores no gráfico. Quando eu tenho valores no gráfico. Então a questão vai me dar um gráfico. Segundo caso, parece demais com o primeiro, mas é quando eu tenho valores em uma tabela. Beleza? Terceiro caso, a gente só tem 4 casos. Terceiro caso é quando nós temos aqui, ó, a entalpia de ligação. Nesse caso, pessoal, para a gente poder determinar o cálculo da entalpia, a questão ela vai te dar uma reação e vai te dar as energias de ligação de cada componente. E aí eu vou ter que determinar o ΔH de cada elemento através da energia e depois eu determino. Só que tem um detalhe. O detalhe é o seguinte, é que o reagente, tá? Nesse caso, a energia de ligação, ele sempre vai precisar absorver energia para ser quebrado. O reagente vai absorver energia, e por isso ele vai ficar positivo, porque quem absorve energia é sempre o sinal, é sempre a reação endotérmica positiva. E o produto, para ser formado, vai liberar aquela energia excedente para ser formado. Então, o produto, deixa eu ajeitar isso mais aqui. O produto, ele sempre vai ser negativo, tá? E por fim, o último caso, que talvez é o mais, não é o mais difícil, mas ele é o mais demorado para a gente fazer, é a lei de Hess. Pessoal, em termoquímica, nós só vamos ter esses 4 casos de como determinar o valor do ΔH. Então, vem comigo. Para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou parar aqui, você tendo aí a noção inicial de termoquímica, e no próximo vídeo vamos fazer os 4 casos seguidos de como nós podemos determinar o ΔH de qualquer reação, quaisquer reação, tá bom? Então, beijo e até já já.